Olá, bom dia, meus queridos amigos, amados irmãos e irmãs. Hoje é quinta-feira. Hoje é dia 12 de novembro. Nesta data, fazemos a memória de São Josafá, que foi bispo e mártir de nossa igreja. Peço licença para entrar na sua casa nesta manhã de quinta-feira para lhes anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Lucas, capítulo 17, versículos de 20 a 25. Ouçamos. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem, e não podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está ali ou ele está aqui. Não deveis ir, nem correr atrás, pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Queridos irmãos e irmãs, estas são palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. E também que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos e amados irmãos e irmãs, hoje é o dia de São Josafá. Vamos conhecer este santo de nossa igreja, que foi o precursor na luta pela unidade dos cristãos. João Kunkevics. Esse era o seu nome de batismo. Ele nasceu num lar cristão ortodoxo da Ucrânia, no ano de 1580. Desde jovem, manifestou vocação religiosa. Por isso se dedicou ao estudo da filosofia e da teologia. Ao completar 25 anos, ele ingressou na ordem de São Basílio e se tornou monge. Ao emitir seus votos, adotou o nome de Josafá. Apesar da pouca idade, destacou-se pelo comprometimento, espírito de oração, sabedoria e caridade para com todos. Em pouco tempo, por causa de seu espírito sábio e santo, mesmo sendo ainda muito jovem, foi nomeado superior do mosteiro. Logo depois, foi nomeado arquimandrita, título que equivaleria a Monsenhor, da cidade histórica de Polotsk, na Rússia. Depois disso, tendo somente 37 anos, foi nomeado arcebispo de Polotsk, tendo aceitado a contragosto. Os escritores são unânimes em narrar que a brilhante carreira de São Josafá era totalmente justificável por causa dos seus dotes intelectuais e espirituais. Além disso, sua vida era um exemplo de virtudes, de prática da caridade e de obediência total à disciplina da vida monástica. Sua caridade cristã era um exemplo para todos. Certa vez, percebeu a grande necessidade de uma senhora viúva. Sem meios para ajudá-la no momento, ele penhorou seu próprio pálio de bispo para conseguir o dinheiro necessário para socorrê-la. São Josafá, além de promover com o seu testemunho a caridade para com os pobres, desgastou-se por inteiro na promoção da unidade da Igreja Bizantina com a Igreja Romana. Por isso, conseguiu levar muitas pessoas, inclusive padres e bispos, a viverem unidos à Igreja de Cristo.
Os que entravam em comunhão com a igreja romana, como Josafá, passaram a ser chamados de uniatas, ou seja, excluídos e acusados de serem maus patriotas e maus pastores do povo, segundo a visão dos ortodoxos daquele tempo. São Josafá defendia com muita coragem a autoridade do Papa como o verdadeiro representante de Cristo e o sucessor de Pedro aqui na terra. Ele pregava, ensinava e fazia de tudo para conseguir com que as pessoas pudessem seguir os ensinamentos e a doutrina de Jesus Cristo, estando em uma só igreja, sob a verdadeira autoridade de um único pastor. A pregação de São Josafá a favor do Papa e da unidade da igreja desagradou aos cismáticos daquele tempo. Estes passaram a considerá-lo um renegado e mau exemplo de patriota. Por causa disso, São Josafá afirmou várias vezes que essas pessoas, os cismáticos, ainda iriam matá-lo. Deixou o seu rebanho avisado de que isso aconteceria. Porém, ele não tinha medo e nem por um momento deixou de lutar. Numa de suas visitas pastorais a uma paróquia que estava sob o seu governo, sua casa foi atacada. Muitos que acompanhavam foram massacrados. São Josafá se apresentou corajosamente diante dos inimigos e perguntou: por que vocês matam meus familiares se querem matar a mim? Então, sem piedade, a multidão de cismáticos espancou e torturou São Josafá. Depois decidiram matá-lo e jogar seu corpo num rio. Ele tinha 43 anos por ocasião de sua morte. Ele morreu no dia 12 de novembro de 1623, em Vitebsk, na Bielorrússia. O corpo de São Josafá foi recuperado e passou a ser venerado pelos católicos. Mais tarde, os assassinos do santo foram presos, passaram por um julgamento e foram condenados. Depois de certo tempo, arrependidos, se converteram à doutrina católica. A canonização de São Josafá foi celebrada pelo Papa Pio IX no ano de 1876. Também existe uma oração bonita de São Josafá que nós gostaríamos de fazê-la nesta manhã em que se celebra a sua memória. Suscitai, ó Deus, na vossa igreja, o espírito que impeliu o bispo São Josafá a dar a vida por suas ovelhas, e concedei que, por sua intercessão, fortificados pelo mesmo espírito, estejamos prontos a dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Josafá, rogai por nós. Amém. Oremos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que o Deus rico em misericórdia possa abençoar você, sua família e todas as suas ações que serão realizadas neste dia. Abençoe também seus trabalhos e motivações e que em todas as suas obras você possa honrar e glorificar a Deus. Pela intercessão de Santa Rita de Cássia, nossa amada padroeira, e São Josafá, receba neste momento a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um bom dia a todos, Deus os abençoe, saúde, paz e bem.